Olá, pessoal. A pergunta do Leandro está respondida em outro vídeo dentro dessa playlist Tesouro Talks. E vamos à pergunta do habitante de São José, que já nos prestigiou aí com algumas perguntas. E ele vem assim, ó. Gostaria de saber se esse título IPCA 33 pode ser uma boa opção para marcação a mercado e ao mesmo tempo ganhar renda enquanto espero o valor da taxa cair? E aí, pessoal, respondo rápido ou faço uma firulinha? Não, vamos responder rápido. Claro que sim. Claro que sim. Esse título é uma ótima opção para marcação a mercado. Em primeiro lugar, porque dos prefixados ele é o que tem prazo mais longo. Então, só por isso já justifica uma escolha como marcação a mercado. Eu só não concordo muito com a renda, tá? Porque nada é corrigido, certo? Então, a gente está exposto a um grande risco, que é a inflação. Então, o único jeito de se defender é reinvestindo tudo, certo? Às vezes até mais, porque, por exemplo, em 2021, os cupons não cobriram a inflação, tá? Então isso aí é muito sério, tá? Então é um investimento de risco, tá? Mas é claro que sim, porque se a inflação cai, a taxa vai cair, óbvio, né? Porque vai haver uma percepção de uma redução de risco no mercado. E a taxa ela não precisa cair para níveis do final de 2019, começo de 2020, em que esse tipo de título, Tesouro IPCA com juros, Tesouro prefixado com juros, perdão, chegou a bater 6%. Imagina 6% de taxa nominal num prefixado. Ai, ai, ai. Por isso que naquela época eu nem consegui olhar esse título. Bom, mas então, pessoal, vamos lá. Eu fiz aquela tabelinha, né? Para mostrar para vocês o jeito certo de fazer a conta. Aqui eu vou ter que rediagramar as coisas, só um pouquinho. Essa tabela aqui, pessoal, mostrando o jeito certo de calcular os cupons e o principal do tesouro prefixado com juros e somando todos eles, tá? E aqui inclui o cupom que já foi pago. Então, lembram que eu falei? A gente retira isso aqui. Então eu vou excluir a linha. Tá aí, ó. Vamos colocar a taxa mais próxima do real, da taxa real dos últimos dias, para vocês terem uma noção ali, ó. Ele voltou a 13, alguma coisinha por cento e a R$ 838. Tá aí, ó. Bateu. Tá? A diferença de centavos é em função das casas decimais e de eu não estar usando os dias úteis. Tá? Dias úteis sobre 252, a fórmula que eles usam aqui no expoente, eu simplifiquei para ano, tá? E vejam que mesmo assim os anos não estão exatos, né? Porque eu já estou falando aqui, já entramos no mês de julho e claro que não é 0,5 aqui que falta para esse cupom, não é 0,5 ano, é 0,49 alguma coisinha, tá? Então tem essas imprecisões aí, mas a grosso modo até que tá muito bom esse resultado aqui. A gente pode avaliar com toda certeza de uma maneira até bem mais rápida que a calculadora do Tesouro Direto. Então, sim, pessoal, você pode tentar essa opção arriscada, tá? Tem que sublinhar, grifar bem essa palavra, essa opção arriscada de tentar a marcação a mercado com este tesouro prefixado, tá? Então vamos supor o seguinte: a nossa simulação não pode ir muito longe, tá? Ela vai ir assim até 6 meses, né? Porque tem esse cupom aqui, senão a gente tem que retirar. A gente tem que ir retirando a cada semestre que paga. Então, se eu pensar em um ano, eu tenho que retirar 2 cupons aqui, né? Porque ele já pagou 2 cupons. E aí que tá. Se você não reinvestir os cupons, mesmo pensando em marcação a mercado, se você não reinvestir os cupons, você vai perder um potencial muito grande. Porque o legal é que você tem aí um crescimento do título
do seu montante pela taxa interna de retorno que o título paga, que é a taxa informada no site do Tesouro, é a TIR, a taxa interna de retorno, tá? Ali tá como rentabilidade, mas aquilo ali é TIR, tá? Então, pessoal, vejam, vamos começar do raciocínio mais básico, tá? Que nem precisa fazer conta. Se o preço do título está em torno de R$840 e ele voltar para 1.000, eu não faço um ganho de marcação a mercado? Faço. O que precisa para ele voltar a 1.000, pessoal? Não é difícil essa pergunta. Precisa que a taxa volte para 10%. Certo? A taxa precisa voltar a estar ao par. Claro que não vai ser 1.000 exato. Vai ser ali, dependendo do dia que isso acontecer, quando acontecer, ele vai ter que estar... para ele ser exatamente R$1.000, ele teria que estar no dia X do pagamento do cupom de juros. Se for depois dessa data, ele vai ter proporcional no seu preço o cupomzinho a ser pago, tá? Grosso modo, de maneira simplificada para o entendimento. Então vai ser um pouquinho mais de R$1.000, tá? Ou seja, vai dar aí R$140 de rendimento, quer dizer, de ganho de marcação a mercado. Ah, mas eu vou deixar de receber toda a renda. Aí vai ser toda a renda futura. Sim, porque você vai ter que vender o título. Mas você vai ter, de maneira antecipada, nesse cenário hipotético que eu estou salientando aqui para você, sem entrar nas contas ainda, eu vou ter R$140, o que vai dar aproximadamente 3 meses de renda, tá? De renda bruta. A renda bruta seria 48,81 vezes 3. Vamos ver aqui. Isso seria a renda bruta. E a renda líquida? A renda líquida é conforme as alíquotas, então vai ser menos ainda, certo? Então você vai ter 3 meses de renda antecipada. 3 meses. 3 semestres. 1 ano e meio de renda antecipada. Então sim, pode ser uma baita oportunidade. E aí? E recomprar o título no futuro? Olha, se o título, por exemplo, agora está em 13, cai para 10, e ele volta para 13% em menos de 1 ano e meio, reparem bem essa frase, eu antecipei a minha renda em 1 ano e meio, tá? 3 cupons. E ele voltou para 13% antes desse prazo. Vale a pena recomprar? O que vocês acham? Vale, pessoal. Vale, por quê? Porque se ele voltar para a taxa que estava antes do ganho da marcação a mercado, e você volta e recompra, você tem um tempo de renda que não existiria se você tivesse ficado no papel. Mas isso é uma operação de risco, porque a gente precisa dos 2 eventos acontecendo no futuro, ou seja, cair de 13 para 10 e de 10 voltar para 13, antes de 1 ano e meio. Então, qual seria a probabilidade disso acontecer no futuro? Eu acho que muito pequena, tá? Bem remota mesmo. Porque como é que funciona, pessoal, na vida real, tá? Sem a gente querer se iludir demais com marcação a mercado. A economia inteira melhora, depois a economia inteira piora. E esses ciclos levam aí 4, 5 anos para se desenrolar. E o Brasil, em particular, das últimas recessões, das últimas crises, ele não conseguiu voltar totalmente e já entrou em outra crise. Então é delicado, tá? É delicado. Não existe mágica na marcação a mercado. Então, se a economia do Brasil recupera a um nível em que a taxa possa cair de 10%, aí eu acho que ela vai cair mais ainda, certo? E aí vai levar muito mais tempo do que isso para vir outra crise. Claro que o futuro a Deus pertence, tá? Falando em linguagem bem simples, mas eu não contaria com isso, tá? Vamos supor, se de fato acontecer uma queda que gere um ganho de marcação a mercado no pré-fixado com juros, pode realizar o ganho de marcação a mercado para pré-fixado, eu acho, aliás, é o papel ideal para isso, tá? Não adianta fazer um vídeo comparando o pré-fixado 29 com o Tesouro IPCA 45 e dizer que o Tesouro IPCA é melhor para marcação a mercado, porque, você está sendo desonesto intelectualmente, tá? Porque o prazo é completamente diferente.
Compara IPCA de mesmo prazo com prefixado de mesmo prazo para dizer o que ganha mais na marcação a mercado, certo? Não pega um título com 16 anos a mais, que é covardia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Mas voltando aqui para nossa questão. Então, se for realizar, se esse ganho de marcação a mercado de fato acontecer no futuro, eu acho que a pessoa aí deve sair do risco do prefixado e realocar no IPCA, num dos IPCAs, tá? É só uma opinião, não é uma recomendação, tá? Então, só de ver pelo preço e sabendo que ele vale R$1.000 quando a taxa é 10, a gente, sem fazer conta, já chegou numa conclusão muito interessante. Só pensando... Aliás, pessoal, é assim que eu gosto de analisar os investimentos. Eu não gosto de fazer a conta na ponta do lápis. Eu gosto de entender desse jeito, conversando, com palavras, explicando, pegando as características e juntando numa ideia, numa sequência lógica de pensamento. Coisa que a galera na internet não faz. Não faz, tá? Desculpa, mas não faz. Vamos baixar aqui para 10%. Olha ali, ó. 1.001, tá? E se cair mais? Quanto mais cair, pessoal, mais é de antecipação de renda futura. Cai para 9. Veja que caindo para 10 já justifica um monte a possibilidade do ganho de marcação ao mercado. Caindo para 9, então, mais ainda. Caindo para 8, olha ali, ó, 1.135. Quer dizer, comparado com os 840 agora, do comecinho de julho de 22, você vai ter aí... Nossa senhora, R$300, é isso mesmo, pessoal. Quase 3 anos de cupom antecipado, né? De ganho de marcação a mercado. Aí a coisa fica muito gostosa, né? Se isso acontecer em um ano... Se isso acontecer em um ano, se daqui a 12 meses a taxa desse título estiver em 8%, pode ser que eu esteja sonhando, tá? Vamos só por curiosidade botar aqui os 7% que já aconteceu por um bom período em 2019 e 2020, tá? Vamos colocar aqui os 7% e vamos parar por aí, tá? Porque senão podem acusar aqui que eu tô iludindo as pessoas com marcação a mercado, coisa que eu não gosto de fazer e eu sei que outros canais fazem. 1.212. Tá, e vamos pensar em prejuízo de marcação a mercado, só para ficar completo, de 13.840 para 14%. Olha, ele cai um pouco ali, né? Qual foi o máximo desse tipo de título que aconteceu, acho que no pré-25 ou pré-27, lá em 2016, ele chegou a 16%, pessoal. R$710. Então, assim, ó, por isso que eu digo, se você fica esperando a marcação a mercado e gastando a renda, pode acontecer isso. Não é porque a taxa subiu muito que ela não pode continuar subindo. Vamos lembrar sempre dessa frase, ela é muito importante, tá? E aí, por que eu defendo o reinvestimento? Porque se isso acontecer, tá? Eu vou me desesperar, eu vou chorar, eu vou xingar o dono do canal? Não. Eu vou reinvestir, pô. Poxa vida. Eu vou reinvestir, tá? E aí você... imagina você, ao invés de, com a renda daquele título, ao invés de recomprar X títulos a R$840, você tendo a chance de no futuro recomprar a R$700 X títulos, muito mais do que X títulos. Então, pessoal, eu vejo essas possibilidades aí da marcação a mercado só como ajuda para nós, tá? Se cair dos 13 atuais, 840, né, para 12, olha aí, ó, quase um cupomzinho. E para 11, olha aí, ó, 100 pila, 2 cupons. Vejam que, se, por exemplo, essa queda de 13 para 11 acontecer num prazo aí de 6 meses, olha, se for essa a ideia, boa sorte, siga em frente. Tem respaldo, dá para fazer, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria comunicar para vocês. Sim, dá para fazer ganho de marcação a mercado, dá para
Não, mas esse ganho de marcação de mercado vai levar 3 anos para acontecer, até a situação melhorar e as taxas poderem cair bem. Tudo bem, você tira aqui, né, os 6 cupons e reinveste, né? Vai reinvestindo enquanto isso. Enquanto a taxa estiver nesses patamares de 12, 13%, vai reinvestindo. Vai reinvestindo e não gaste essa renda. Porque aí se você gastar a renda, você vai tirar um potencial muito grande do ganho final na marcação a mercado, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.